Olá, meus queridos irmãos e irmãs, na alegria do Deus da vida, estamos juntos novamente para celebrarmos em comunhão com toda a igreja o nosso quinto domingo já do tempo pascal. Na nossa caminhada, nós estamos nos aproximando da grande celebração do Pentecostes, né? Próximo domingo já vai ser a ascensão de Nosso Senhor, e assim a gente vai preparando, né? Através das nossas liturgias, o nosso coração, a nossa consciência, para viver intensamente este grande momento de graça em que definitivamente Jesus vai instaurar a sua igreja na festa do Pentecostes, enviando o Espírito que vai ser a fonte de vida, que vai nos iluminar nos caminhos da vida. A liturgia de hoje, né? Domingo passado nós trabalhamos o tema do bom pastor, né? O Evangelho apresentou Jesus como aquele pastor que segura, que carrega nos colos, né, os seus filhos, né, chamando-os de ovelha, né? Tá certo? Domingo de hoje, então, Jesus é apresentado como o caminho, a verdade e a vida. Aliás, como o verdadeiro caminho, né, que conduz ao Pai. O verdadeiro e único caminho. Fora deste caminho, não chegamos ao Pai. Jesus é o verdadeiro caminho. Quando nós refletimos sobre esse tema do caminho, a gente já pensa automaticamente em alguma coisa que é muito dinâmico. Caminho é exatamente o espaço, né? É um instrumento que nos permite exatamente atingir o nosso objetivo, porque o caminho por si só ele não é o objetivo da nossa vida, né? O caminho ele é utilizado para nos conduzir a um objetivo final, né? Tá certo? Dentro da perspectiva da religião, o caminho é exatamente essa nossa experiência cotidiana que a gente vive no dia a dia, sempre na perspectiva de que nós estamos escrevendo a nossa história, né, com o coração, a nossa consciência voltada para a esperança no Deus da vida, né? Nós caminhamos para a eternidade, para a vida eterna, percorrendo este caminho que aliás é o próprio Jesus, né? O Evangelho de hoje ele vai falar de alguns pontos importantes, né? Além de nos dizer de forma muito clara que é este caminho que nos conduz ao Pai, Jesus ele vai chamar a atenção no Evangelho, né, para um aspecto importante, o aspecto da tribulação. A tribulação nada mais são do que as dificuldades, né, que na vida nós enfrentamos na nossa experiência de humanos, né? Nós não somos perfeitos e na nossa convivência, né, com os nossos irmãos, a gente vive situações que muitas vezes nos deixam numa condição muitas vezes desconfortável, né? Os conflitos aparecem e a gente muitas vezes acaba vivendo a experiência de muita angústia, né? Por consequência dos erros que na vida a gente acaba cometendo, né? Os não acertos, né? São tão comuns na nossa vida, né? Um outro aspecto, né? A gente vive tribulação no dia de hoje, quando a gente olha para a realidade, muitas vezes a insegurança econômica na vida da gente, né? A gente muitas vezes vive sem perspectiva, né? No nosso trabalho, a gente não tem aquela segurança de que vamos ter sempre, né, a nossa fonte, onde vamos tirar o nosso sustento. A gente tem insegurança. Ninguém tem essa estabilidade na vida econômica a ponto de sentir uma segurança absoluta na vida, não. Por mais que você esteja numa situação confortável, a gente tem sempre aquela preocupação de que pode acontecer num momento ou outro a gente de repente perder aquilo que tem, né? Se a gente olha para a dimensão, por exemplo, da questão da política, né? Quantas tribulações, quantas angústias a gente vive em relação a isso, né? A gente vê as coisas mudando, né? De maneira assim muito rápida, né? E essas mudanças elas acabam produzindo consequências que repercutem na nossa qualidade de vida, né? Na nossa capacidade de comer, de morar, de ter segurança, de ter saúde e assim por diante, porque tudo isso custa na vida, né? Então são as tribulações que Jesus ele nos diz que durante a nossa caminhada, enquanto cristão, enquanto seguidor, né, enquanto discípulo seu, a gente vive esta cruz da provação, da tribulação, mas a gente é justamente orientado por ele de que não devemos perder essa nossa perspectiva, essa nossa capacidade, de que nós não caminhamos sem direção, não. Este caminho
que nós deveremos percorrer é o caminho que é o próprio Jesus, né? Por mais que na vida a gente vai acertando, a gente vai errando, caindo, levantando, a gente não pode abandonar o caminho, né? O evangelho que eu não proclamei, mas ele vai dizer outra coisa importante, né? Que aquele que percorre o caminho que é o próprio Jesus, ou seja, que no dia a dia procura se identificar com ele, procura ser fiel àquilo que a gente livremente abraçou enquanto discípulo, Jesus ele fala, olha, aquilo que eu faço, vocês poderão fazer ainda melhor do que eu. Jesus fala isso no Evangelho de hoje, né? Então isso dá até um alento para o nosso coração, né? Diante muitas vezes até das decepções, das tristezas, dos desânimos que na vida às vezes a gente acaba por alimentar, né? Então é basicamente isso. A primeira leitura de hoje, né, ela vai ter uma experiência bonita também, né, dos apóstolos. Eles preocupados, né, com o problema do sofrimento alheio, né, sofrimento das pessoas que precisavam comer, que estavam passando por necessidade, e eles vão identificar ali exatamente no início da igreja uma dificuldade, né, que estavam sobrecarregados, além da missão de anunciar o evangelho, de levar a palavra de esperança para a comunidade, para as pessoas. Eles tinham que se ocupar do problema da fome, né? Do problema da insegurança das pessoas, né? É justamente aí que os apóstolos vão se atentar para esta realidade e vão então nomear pessoas que pudessem então se ocupar desta tarefa, né? De cuidar então dessas necessidades básicas, né? É exatamente esse o espírito de uma comunidade cristã, uma comunidade que tem que sempre estar sensível ao sofrimento do irmão, né, às necessidades das pessoas, porque viver uma religião baseado apenas numa oração vazia, sem prática ou só na teoria, então não é essa a religião que condiz com a vontade de Deus, não. Deus ele quer que a gente viva intensamente a nossa oração, a nossa religião, não de maneira teórica, mas de maneira prática. E a maneira prática que Jesus ele nos apresenta é exatamente o caminho do comprometimento, é o caminho da cruz, é o caminho da tribulação, é o caminho da fidelidade em manter-se firme neste verdadeiro caminho que é o próprio Jesus, né? Então peçamos a Deus, né, que Ele realmente por meio da sua palavra, por meio das liturgias que celebramos, né, no mundo todo, né, neste domingo, possamos ter sempre o nosso coração, né, fortalecido com esta graça, com esta bênção de Deus, para que assim possamos então testemunhar de uma maneira bastante autêntica este nosso seguimento de Jesus. Deus continua presente no mundo através de mim, através de você. Somos através da nossa pessoa humana que Deus se materializa no mundo, né? Então nós precisamos cada vez mais nos auto-identificar no nosso comportamento, nas nossas opções cotidianas, com esse Deus que é o Deus da vida, que é o Deus da verdade, que é o Deus da justiça, que é o Deus da esperança. Assim que a gente ajuda a construir uma igreja viva e nos tornamos daí efetivamente testemunhadores deste evangelho que é o próprio Jesus. Então muita bênção, muita paz, que Jesus por meio da sua graça possa nos ajudar a enfrentar os problemas da vida com a cabeça erguida, que ao invés da gente sofrer e perder a esperança e os rumos da vida, a gente possa ter sempre a certeza de que tudo o que fazemos, sendo a extensão daquilo que Deus quer, isso vale muito a pena. A gente consegue já ser feliz a partir dessa experiência do aqui e do agora, e sempre na esperança de que estamos caminhando para a eternidade. Muita bênção, muita paz, uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe. Tchau.